Há cerca de 2 a 3 milhões de anos, os primeiros hominídeos caminhavam pelas planícies africanas, tentando sobreviver em um mundo hostil. O clima era instável, predadores rondavam em cada canto e a busca por alimento era uma luta diária. Nesse cenário, a reprodução não era um ato de escolha ou de afeto, mas sim um instinto bruto, herdado dos ancestrais primatas. O sexo era a chave da sobrevivência da espécie, uma força biológica que empurrava os indivíduos a gerar descendentes, garantindo que o grupo não desaparecesse. Se você gosta de mergulhar nesses mistérios sobre como viviam os primeiros humanos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário. A sua participação ajuda a manter essa jornada pelo passado cada vez mais viva. Assim como acontece entre chimpanzés e gorilas hoje, a relação sexual nos primeiros hominídeos seguia padrões ditados pela natureza. Não havia romantismo, nem vínculos emocionais mais profundos. O objetivo era a cópula, rápida e repetida, movida pelo cheiro, pelo ciclo fértil das fêmeas e pela disputa entre machos. O cio das fêmeas sinalizava disponibilidade para o acasalamento, e os machos mais fortes e dominantes tinham maior acesso às parceiras. Esse comportamento assegurava que os descendentes tivessem as melhores chances de herdar características vantajosas, como força e resistência. No entanto, esse processo não era pacífico. A competição sexual era intensa. Grupos de machos podiam se enfrentar em violentas disputas pelo direito de acasalar. Muitas vezes, os vencedores conquistavam exclusividade sobre várias fêmeas, formando algo semelhante ao que vemos hoje em haréns de gorilas. Já os machos subordinados, sem acesso direto às parceiras, precisavam buscar estratégias alternativas, como alianças dentro do grupo ou tentativas furtivas de cópula. Essa dinâmica moldou não apenas a vida social primitiva, mas também a própria trajetória evolutiva da humanidade. Outro aspecto curioso é que nesse período inicial, o sexo não tinha periodicidade controlada. Fêmeas entravam no cio em determinados ciclos e atraíam os machos por meio de sinais corporais e odores. Isso significava que a reprodução era, em grande parte, determinada pela biologia, sem planejamento ou escolha consciente. Ainda assim, esse sistema foi suficiente para sustentar a continuidade da espécie em meio a condições de vida extremamente adversas. Com o tempo, esses comportamentos puramente instintivos se tornariam a base sobre a qual novas formas de organização social iriam surgir. A reprodução não só garantiu a sobrevivência, mas também plantou as sementes das futuras transformações, desde a competição pela liderança até os primeiros sinais de união e cooperação entre machos e fêmeas. O sexo, nesse estágio inicial, era sobrevivência em seu estado mais cru. Uma dança entre instinto e necessidade, marcada por conflitos, hierarquias e seleção natural. E foi exatamente essa etapa primitiva que abriu caminho para mudanças profundas que veríamos nas próximas gerações de hominídeos. À medida que os hominídeos evoluíam, algo começou a mudar nas relações sexuais e sociais. O instinto bruto de reprodução ainda predominava, mas os primeiros sinais de cooperação e vínculo surgiam em meio à luta pela sobrevivência. Machos e fêmeas, antes unidos apenas pelo impulso biológico, começaram a formar associações mais duradouras, alianças que iam além do ato sexual e que transformariam para sempre o rumo da espécie humana. A competição entre os machos continuava feroz. O acesso às fêmeas ainda dependia da força, do domínio e da capacidade de vencer rivais. Mas, em meio a essa disputa, uma estratégia evolutiva diferente começou a aparecer: a de oferecer proteção e alimento em troca de proximidade e acasalamento. Machos que conseguiam defender fêmeas e seus filhotes não apenas garantiam descendentes, mas também criavam laços que reduziam a necessidade de enfrentar batalhas constantes. Essa parceria era vantajosa para ambos os lados. O macho aumentava suas chances de reprodução e a fêmea tinha maior segurança para criar seus filhos em um ambiente cheio de ameaças. Esse tipo de vínculo deu origem a uma forma primitiva do que mais tarde chamaríamos de parceria reprodutiva.
ou até mesmo de família. Ainda não havia um compromisso formal ou a exclusividade que vemos em sociedades posteriores, mas o simples fato de que um macho poderia permanecer próximo de uma fêmea e seus descendentes já representava uma revolução comportamental. Era o início de uma transição, da reprodução meramente instintiva para uma vida social marcada por alianças estáveis. No entanto, essa mudança não eliminou os conflitos. A competição continuava a existir, especialmente entre machos mais fortes e aqueles de posição inferior. Muitas vezes, os dominantes monopolizavam várias parceiras, deixando pouco espaço para os demais. Mas os machos subordinados começaram a desenvolver estratégias diferentes, como formar vínculos de cooperação com fêmeas, oferecer alimentos caçados ou até mesmo proteger filhotes em troca de maior acesso sexual. Essa diversidade de estratégias refletia a capacidade crescente do cérebro humano de planejar e negociar, em vez de apenas lutar. Outro aspecto que começou a ganhar relevância foi a seleção sexual. As fêmeas, pouco a pouco, passaram a exercer mais influência na escolha de seus parceiros. Ao preferirem machos que demonstravam força, habilidade de caça ou capacidade de proteção, estavam moldando o futuro genético do grupo. Esse poder de escolha contribuiu para a evolução de características como resistência, inteligência e até traços de comportamento social mais avançados. Assim, entre disputas e alianças, a reprodução deixou de ser apenas um ato de sobrevivência para se tornar também um campo de estratégias e relações. Os laços formados nesse período foram fundamentais para reduzir a violência dentro dos grupos e aumentar a cooperação entre indivíduos. E essa cooperação, por sua vez, abriu as portas para sociedades cada vez mais complexas. O sexo, que no início era puro instinto, agora estava se tornando também um elo de união e organização social. Um passo crucial rumo ao que, milhões de anos depois, chamaríamos de cultura e família. A reprodução não era apenas um impulso biológico, mas uma questão de sobrevivência da espécie. Cada nova geração de hominídeos representava a continuidade da linhagem, a chance de perpetuar adaptações vitais e de garantir que o grupo não fosse extinto em meio a predadores, doenças e mudanças climáticas severas. No coração dessa luta, a sexualidade primitiva assumia um papel central. O sexo não era visto como prazer ou intimidade, mas como uma necessidade inevitável para manter o grupo vivo. Cada filhote nascido era uma vitória contra as forças da natureza, mas também um desafio. Era preciso protegê-lo, alimentá-lo e garantir que sobrevivesse aos primeiros anos de vida, os mais perigosos. Foi nesse contexto que a cooperação social começou a se intensificar. O cuidado com os filhotes não podia recair apenas sobre a mãe. Os machos que ofereciam apoio e proteção aumentavam não apenas a sobrevivência dos filhos, mas também sua própria chance de deixar descendentes. A comunidade, de certa forma, começava a se organizar em torno da reprodução, pois a vida de cada indivíduo estava diretamente ligada ao futuro do grupo. Além disso, o comportamento sexual ajudava a fortalecer vínculos e a reduzir tensões dentro da tribo. Relações sexuais não serviam apenas para gerar descendentes, mas também para diminuir conflitos e reforçar alianças. Essa característica, observada em espécies como os bonobos, pode ter desempenhado um papel semelhante entre os primeiros hominídeos, onde o sexo funcionava como uma forma de manter a harmonia social e evitar disputas destrutivas. A sexualidade também começou a se relacionar com a seleção natural e sexual. Fêmeas que escolhiam parceiros mais fortes, inteligentes ou capazes de fornecer recursos garantiam não só sua própria proteção, mas também a transmissão dessas qualidades para seus descendentes. Essa escolha moldava pouco a pouco a evolução da espécie, favorecendo características que iam além da simples força bruta. A inteligência, a capacidade de planejar e até a habilidade de criar ferramentas passaram a se tornar fatores atraentes no jogo da reprodução. Outro ponto importante foi o ritmo reprodutivo.
Diferente de outros primatas, os primeiros humanos não tinham épocas fixas de acasalamento. Isso tornava o sexo disponível durante todo o ano, o que aumentava as chances de reprodução, mas também intensificava as disputas e alianças. Esse detalhe foi crucial para acelerar a expansão populacional e garantir que os hominídeos ocupassem cada vez mais territórios. A cada geração, a sexualidade moldava a forma como os grupos viviam, caçavam e se protegiam. Era uma engrenagem invisível, mas essencial, no motor da evolução humana. O sexo deixava de ser apenas instinto e se transformava em estratégia de sobrevivência coletiva. À medida que os primeiros humanos evoluíam, sua mente também se transformava. O sexo, que no início era apenas um instinto de reprodução, começou a ganhar camadas de significado simbólico. Não era mais apenas o ato físico, tornou-se também uma parte essencial das crenças, rituais e até da espiritualidade. Os primeiros registros arqueológicos sugerem que nossos ancestrais já demonstravam sinais de rituais ligados à fertilidade. Gravuras em pedras, esculturas primitivas como a famosa Vênus de Willendorf e pinturas rupestres parecem representar a valorização da capacidade feminina de gerar vida. O corpo feminino, especialmente os seios e o ventre, era exaltado como símbolo de abundância e continuidade da espécie. Esses primeiros cultos à fertilidade revelam como a sexualidade ultrapassava o simples ato de procriar. Ela se conectava ao mistério da vida e da morte, ao ciclo das estações, à colheita e ao renascimento constante da natureza. O sexo, nesse sentido, era visto como uma força cósmica, algo sagrado que ligava o ser humano ao universo. Além disso, muitos grupos de hominídeos provavelmente desenvolveram rituais de acasalamento. Essas práticas serviam não apenas para marcar a escolha de parceiros, mas também para organizar a vida social, reduzir disputas e fortalecer alianças entre clãs. O sexo, então, ganhava um papel social e espiritual, unindo indivíduos não só biologicamente, mas também culturalmente. Com o tempo, o simbolismo sexual também foi usado como uma forma de poder e hierarquia. Aqueles que controlavam os rituais, como líderes espirituais ou anciãos, eram vistos como mediadores entre o mundo natural e o sobrenatural. Assim, a sexualidade se tornava uma ferramenta de autoridade, capaz de unir ou dividir comunidades inteiras. Outro ponto fascinante é que a sexualidade passou a ser representada em narrativas e mitos de criação. Muitas culturas ancestrais viam o ato sexual como metáfora da união entre forças opostas, masculino e feminino, sol e lua, céu e terra. Essa visão mística mostrava que nossos antepassados já enxergavam a reprodução como parte de algo muito maior: o equilíbrio cósmico e a perpetuação da vida. Esses elementos demonstram como, ainda em tempos pré-históricos, a sexualidade deixou de ser apenas instinto para se transformar em expressão cultural e espiritual. Ela ajudava a organizar sociedades, consolidar valores e até explicar os mistérios da existência. Apesar de milhões de anos terem se passado desde os primeiros hominídeos, os ecos da sexualidade primitiva ainda ressoam dentro de nós. Muitas das estruturas sociais, culturais e até religiosas que conhecemos hoje têm raízes profundas na forma como nossos ancestrais viveram e compreenderam o sexo. As diferenças de comportamento entre homens e mulheres, os rituais de conquista, a importância dada à fertilidade e até os tabus sexuais carregam traços desse passado. O desejo humano, por exemplo, não é apenas biológico. Ele continua a ser uma mistura de instinto, emoção e construção social, exatamente como acontecia nas primeiras comunidades. O simbolismo sexual também permanece presente, seja nas artes, nas crenças espirituais ou nos mitos modernos. A união entre masculino e feminino segue sendo associada à vida, ao poder e ao renascimento. Ainda hoje, práticas, ritos e tradições carregam a marca dos primeiros cultos à fertilidade e das representações ancestrais do corpo. Mais do que isso,
A forma como lidamos com os relacionamentos reflete essa herança. A busca por parceria, o cuidado com a prole e até a noção de família podem ser vistos como extensões diretas das estratégias de sobrevivência criadas pelos primeiros humanos. O que começou como necessidade evolutiva se transformou em laços emocionais, afetivos e sociais que sustentam as sociedades modernas. Esse legado, portanto, não está apenas em nossa biologia, mas também em nossa cultura. A sexualidade, que outrora foi instinto puro, moldou valores, crenças e modos de viver que ainda influenciam nossas vidas no presente. E assim, a história da sexualidade humana, que começou nas savanas entre rituais, simbolismos e instintos, continua viva em cada um de nós. E você? Acredita que nossa visão sobre o sexo hoje é realmente moderna? Ou apenas uma versão sofisticada de nossos instintos mais primitivos? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, deixe seu like e nos vemos no próximo episódio da série Origens da Humanidade.